Olá! No vídeo de hoje, confira dicas para o bebê aceitar comida em pedaços. O tema do vídeo de hoje foi sugestão de uma seguidora, a Verônica. Ela entrou em contato comigo me contando um pouquinho da história dela. O que ela me disse? Ela me disse que ela tinha um filho que tinha muito baixo peso e quando ela começou a introdução alimentar do seu bebê, a orientação do pediatra foi que ela desse a comida batida no liquidificador, uma papinha bem cremosa mesmo, para ele aceitar mais fácil, se alimentar e ganhar peso. O que aconteceu? A Verônica seguiu as dicas, do pediatra à risca. Ela fez a introdução alimentar com uma comida bem pastosa, só que depois, com o bebê já com 11 meses e ela tentando introduzir, os alimentos sólidos em pedacinhos aos poucos para ele não queria mais aceitar. Aí a Verônica recorreu a mim e perguntou se eu tinha alguma dica para dar, aqui no canal Macetes de Mãe que pudesse ajudá-la. Como eu não passei por esse problema com os meninos, eu tinha dúvidas também, sobre isso, e eu resolvi então conversar com uma pediatra a respeito para ver qual que seria a orientação dela. Conversei com a doutora Renata Scatena, ela é pediatra e ela me passou então 12 dicas para ajudar, o bebê a comer a comida sólida em pedaços e não aquela comida pastosa, porque esse é o ideal, O ideal é que a criança não se alimente de uma comida pastosa, mas se alimente de uma comida sólida. Bom, a primeira dica da doutora Renata foi justamente a seguinte: começar a introdução alimentar da maneira correta, que é oferecendo os alimentos sólidos e não batidos. Bom, a gente sabe que no caso da Verônica foi um caso específico, ela recebeu a orientação do pediatra para começar a introdução, com uma papinha batida no liquidificador, mas o correto é começar a introdução com o alimento o mais sólido possível. Em que sentido? Você pode oferecer o alimento de uma forma pastosa, mas em vez de ele bater no liquidificador, você esmaga, o alimento com o garfo e deixa ele numa consistência de um purê com pedacinhos, inclusive, do alimento dentro. Ou outra alternativa é fazer a introdução através do método de BLW, que é um método onde você entrega a comida nas mãos da criança, a comida em pedaços, e a criança se alimenta sozinha. Quem tiver dúvidas, sobre esse tipo de introdução alimentar através do BLW, tem um vídeo aqui no canal e você pode se informar. Bom, a outra dica, então, dada, pela Renata, é que a introdução alimentar, ela seja feita, acompanhada por um pediatra ou então por um nutricionista. Isso é muito importante, porque esses profissionais, eles vão dar as orientações certas para a introdução alimentar, para justamente evitar esse tipo de problema no futuro. Porque muitas crianças, quando começam a introdução alimentar de forma errada, por exemplo, elas têm contato só um número muito pequeno de variedade de alimentos, de sabores. No futuro, elas se tornam crianças muito seletivas. Então, o ideal é que a orientação do pediatra ou do nutricionista venha desde o início, desde a introdução alimentar. Bom, mas e aí? No caso da Verônica, a introdução alimentar iniciou de forma errada e justamente pela orientação de um pediatra que tinha em mente o ganho do peso do bebê dela. Então, por um motivo específico, ele deu essa orientação para ela, provavelmente isso era necessário naquele momento. A Verônica não errou, em seguir as orientações do médico. Agora vamos dizer que, assim como a Verônica, uma outra pessoa também começou sem ser da forma ideal, ou por desconhecimento, ou por algum motivo específico. Como é que, ela pode contornar essa situação, como é que ela pode fazer para resolver o problema? Primeira coisa é justamente procurar o pediatra, para identificar exatamente qual é o problema de por que essa criança não está aceitando alimentos sólidos. Muitas vezes o que acontece? A criança ela não aceita o alimento sólido por algum problema físico dela. Por exemplo, algumas crianças têm uma amígdala muito grande que não permite, com facilidade a passagem do alimento e a criança se nega a comer alimentos em pedaços. Então, o primeiro passo é procurar um pediatra para descartar qualquer problema físico da criança que a impeça de comer em pedaços.
Segunda dica da doutora Renata é seguir à risca a orientação do pediatra. O que acontece? Muitas pessoas vão até o pediatra, escutam as orientações, escutam o que ele disse que precisa ser feito, só que depois escutam 1000 opiniões de outras pessoas e fazem um mix de tudo aquilo que elas ouviram e vão testando. E aí o que o pediatra falou acaba não dando certo, mas porque não foi seguido à risca aquilo que o pediatra sugeriu. Outra dica bem importante é estimular a experiência sensorial da criança com o alimento. Então, o que é a experiência sensorial da criança com o alimento? Para a criança se alimentar, é você deixar com que ela pegue o alimento, ela toque o alimento, ela cheire o alimento, ela brinque com o alimento. Então, aquela ideia, né, que a gente tinha antigamente de que com comida a gente não brinca, não existe mais. Hoje em dia, o bebê, quando ele está fazendo a introdução alimentar, ou um pouco mais para frente, né, num momento que você quer mudar da alimentação mais pastosa para alimentação mais pedaçuda, o ideal é que a criança toque mesmo o alimento, sinta, cheire, né? Ela tenha uma experiência com o alimento. Isso ajuda ela até por conta própria pegar o alimento, levar até a boca, mastigar e engolir. Outra dica que também ajuda é realizar refeições em família. Vocês sabiam que as crianças elas aprendem muito mais pelo exemplo, certo? E isso inclusive quando eles são bebês, quando eles têm lá seus 11, 12, 13 meses de vida. Se você fizer a refeição à mesa, se a criança vê você comendo da mesma forma que ela, comendo um alimento sólido, ela vai acabar se estimulando a também experimentar esse tipo de alimento. Outra dica super importante, sem TVs e eletrônicos na hora das refeições. Quando a criança está se alimentando na hora da refeição, ela tem que ter atenção àquilo, aquele alimento, aquele momento. Então ela não tem que estar em frente à TV, ela não tem que estar com o iPad em mãos, para que justamente ela participe do processo, ela sinta a comida, ela toque a comida, ela cheire a comida, ela esteja concentrada naquilo. Isso ajuda a criança a se alimentar, né, de uma forma que não é tão fácil assim para ela. E uma pausa aqui no vídeo para fazer uma pergunta para vocês. Quem aí teve dificuldade na introdução alimentar e quem não teve? Para quem que foi bem tranquilo? Deixem aqui nos comentários que eu quero saber, eu tenho curiosidade sobre isso. Mais uma dica, sem castigos e sem punições. Se você tá dando a refeição pro seu filho, ele não quer aceitar a comida em pedaços, você acaba ficando de certa forma frustrada, né, com isso. Mas não puna seu filho, isso só vai piorar a situação. Por outro lado, também nada de recompensas. Seu filho aceitou comer aquele pedacinho, né, que você tanto sonhava de alimento sólido, você não precisa recompensá-lo por isso. Tá tudo bem, você pode ficar feliz, pode fazer festa, mas nada de recompensas. Outra dica super importante, estabeleça uma rotina da alimentação. Bebês e crianças, eles funcionam muito bem quando eles têm uma rotina, quando eles sabem o que esperar. Então, se seu filho se alimenta sempre no mesmo local, no mesmo horário, de preferência em família, isso também vai ajudar bastante com que ele se alimente da forma correta. Uma outra dica também que é extremamente importante, mas que nem sempre é fácil para os pais, não substitua refeições. O que acontece? Muitas vezes os pais começam a tentar oferecer o alimento mais pedaçudo, que é aquele alimento que a criança não quer aceitar, e aí ele não aceita, ele não come, ele fecha a boca, e o pai e a mãe fazem o quê? Eles vão lá e dizem, tudo bem, não vou deixar ele sem comer, então vou dar a papinha mole, né, a papinha líquida de novo. Não faça isso. Se a criança sabe que não aceitando aquele alimento, ela vai ganhar outro, ela fecha a boca, não aceita, esperando o outro. Então você tem que realmente segurar até a próxima refeição e nesse intervalo também não dar lanches. Deixar a criança até a próxima refeição para que aí sim ela já esteja com fome mesmo, né, e aceite comer o alimento. E por fim, a última dica é: vá mudando a consistência do alimento de forma gradual. Digamos que você começou, né, a introdução batendo a papinha totalmente no liquidificador de uma forma totalmente líquida. Aí você descobriu que não é o certo, não é o correto, você precisa mudar para comida sólida. Você não vai de uma hora para outra entregar uma comida sólida para a criança. Você pode até testar, né, através do BLW, entregar uns pedacinhos para ela ir comendo sozinha, mas dificilmente ela de cara vai aceitar. Então vá fazendo uma migração aos poucos. Primeiro você esmaga bem a papinha e deixa só uns pedacinhos, e aí você vai mudando a consistência, mais pedacinhos, menos esmagadinho, até um ponto em que a comida vai ser aquela comida normal. O grãozinho de arroz, o grãozinho de feijão, o pedacinho de carne e assim por diante. Bom, espero
que tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, deixa o like, compartilhe. Quanto mais vocês compartilharem e curtirem o vídeo, mais o YouTube vai entender que esse conteúdo é legal e mais ele vai mostrar para outras mães e ajudar outras famílias, né, que talvez tenham este mesmo problema que eu tratei aqui no vídeo. E quem não é inscrito no canal ainda, inscreva-se. Quem já é, marque o alerta de novos vídeos para ser avisado toda vez que um vídeo novo for ao ar. Beijo, até a próxima!